Nesse momento, a Tribuna Livre faço um pedido muito especial para que compareça à mesa principal. Magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, Edivar Madureira, Brasil, esteja à mesa. Também a doutora Maria Margarida Machado, especialista em políticas públicas e mestre e doutora em educação, que vai tratar do assunto legado intelectual do patrono da educação brasileira, que é justamente Paulo Freire. Hoje teremos um momento muito especial ao grande educador Paulo Freire. Convidar para a mesa o meu vice-presidente da Federação do Comércio, Ademildo Pereira Godoy. Também o nosso presidente, Lomar Pires Martins, presidente dos egressos da Universidade Federal. Companheiro Fernando Mota, coordenador-geral do Sinti-IFES. Também a coordenadora-geral do DCE da Universidade Federal de Goiás, Letícia Lemes Scalabrini. E João Batista de Deus, representando a diretora da DUF do nosso sindicato. Neste momento, agradecendo a presença de todos os senhores à mesa, passo a palavra à doutora Maria Margarida Machado, que fará uma explanação sobre a vida, a obra e também as ações do grande mestre Paulo Freire. Solicito também a presença na mesa da ilustre vereadora Ava Santiago, bem como também a presença do ilustre vereador Mauro Ruben. São, entre outros, os patrocinadores dessa Tribuna Livre. Doutora Maria Margarida Machado, 10 minutos a Vossa Senhoria para falar sobre o grande educador do século, Paulo Freire. Certinho? Bom, meu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes. Quero agradecer, em nome da Universidade Federal, o convite para ocupar essa Tribuna Livre. E queria, em particular, agradecer ao vereador Anselmo, vereador Mauro, vereadora Ava, por ter dado a nós a oportunidade de contribuir aqui nessa manhã, nessa que é a Casa do Povo, a Câmara Municipal de Goiânia, para trazer um pouco de uma reflexão sobre o legado do patrono da educação, Paulo Freire. Estão me ouvindo agora? Melhorou? Considerando que a tribuna está higienizada, doutora Maria Margarida, a senhora pode tirar a máscara, ela já foi bem higienizada, se a senhora quiser. Eu não sei se, para as pessoas que me ouvem, está difícil, eu posso continuar de máscara? Eu prefiro continuar de máscara, até em respeito a todas as pessoas que estão aqui mais próximas. E até porque eu gostaria que mais pessoas se aproximassem. Bom, então, como já anunciado pelo vereador Anselmo, eu sou professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e não poderia iniciar essa minha manifestação no contexto de crise em que estamos vivendo, sem reiterar as palavras do nosso reitor, o professor Edivar, no último dia 10 de outubro, em artigo publicado em jornal de ampla circulação aqui do nosso estado, onde o professor Edivar afirma: a UFG tem enfrentado limitações orçamentárias que ameaçam sufocar sua capacidade de funcionamento e desenvolvimento. Fica aqui um primeiro pedido nesta Tribuna Livre, que esta casa, que todos os vereadores de Goiânia nos ajudem a defender a UFG. A educação pública, seja ela de nível básico ou superior, sempre foi uma das grandes preocupações de Paulo Freire. Por isso, nada mais legítimo do que defendê-la nesta tribuna. Paulo Freire certamente faria o mesmo. Neste ano em que celebramos o seu centenário de nascimento, completados no dia 19 de setembro último, acredito que a maior homenagem que podemos prestar a este, que é o maior educador brasileiro do século XX, é seguir levando as bandeiras por ele levantadas e sobre as quais pretendo me dedicar neste pronunciamento. Faço desta minha fala, inicialmente, uma extensão do discurso proferido na Universidade Federal por ocasião da entrega do diploma de doutor honoris causa ao professor Paulo Freire,
em 11 de novembro de 1988. Esse discurso foi proferido pelo professor Ildeu Moreira Coelho, porque esse título foi um título por indicação da Faculdade de Educação ao Conselho Superior da Universidade. A questão que nos coloca aqui para pensar o legado de Paulo Freire, em primeiro lugar, reafirmar a sua importância na produção do caminhar de todos os que, mesmo seguindo trilhas as mais diversas, buscam a cada momento pensar o seu fazer, ou seja, compreender sua gênese e sentido historicamente determinados, suas contribuições, seus limites e possibilidades, e, ao mesmo tempo, recriar esse mesmo fazer com lucidez e coerência. Dizer que na área da educação ninguém pode supor que nada tem a ver com o seu pensamento e a sua prática. Na verdade, ele é mestre de todos nós. Não porque tenha verdades a ensinar, teorias acabadas a transmitir, modelos de ação a sugerir, mas justamente porque a cada momento nos ensinou e nos ensina a nos afastarmos de monótona repetição do já dito e do já feito. Sua atenção à história, ao real, ao concreto, sua compreensão da educação como um fenômeno histórico-social e, por conseguinte, complexo, contraditório e totalizante, sua recusa em ser mero espectador das lutas do seu povo, esse pensamento vivo em contínuo processo de maturação, aprofundamento e recriação. Sua simplicidade e honestidade intelectual, sempre solícita em identificar as ideias incompletas, rever as posições teóricas e reconhecer os equívocos, os vieses e os fracassos de algumas experiências. Sua luta contra toda e qualquer educação bancária e de sectarismo, que impedem educador e educando de pensar e recriar o saber. Seu respeito à liberdade dos alfabetizandos, sua efetiva participação no trabalho de democratização dos bens culturais, são merecedores de nosso mais profundo respeito e admiração. Essas palavras do professor Ildeu expressam aquilo que podemos denominar o legado de um homem que se fez educador no processo de seu encontro com pessoas que tinham sede de saber. Este pronunciamento é um convite para que conheçam algumas das suas ideias. Quiçá possamos lançar dúvidas sobre muitas acusações que vêm sendo proferidas de forma desonesta por diversas personagens, especialmente do campo da política e da comunicação neste país, que só revelam sua ignorância a respeito do legado de Paulo Freire. Nas experiências de alfabetização de adultos realizadas por Freire, desde o interior do Nordeste, no início da década de 1960, as que se sucederam nos países da América Latina e da África, no período de seu exílio durante a ditadura civil-militar, ele insistia em dizer que, mais do que desenvolver um método de ensinar, ele tentou foi ter uma compreensão crítica ou dialética da prática educativa. Um certo método que ele preferia dizer que é um método de conhecer e não um método de ensinar. O que este método de conhecer tem a nos dizer pode ser apanhado, por exemplo, se nos dedicarmos um pouco a ler este pensador e o que expressam suas reflexões. Observamos que as obras de Paulo Freire, traduzidas em vários idiomas, porque influenciam uma forma de ver e praticar a educação no mundo, resultam de um seu esforço de distanciar-se do vivido para pensá-lo, buscar as ligações entre as tramas do cotidiano, elaborar uma interpretação da realidade. Tentarei aqui resumir algumas dessas contribuições a partir de 3 obras
que publicou em vida: Pedagogia do Oprimido, Pedagogia da Esperança e Pedagogia da Autonomia. Um conceito básico em suas obras é o de ser humano produtor de sua realidade, constituindo sua humanidade na relação com o outro, no diálogo com o outro. Isso só é possível se este sujeito histórico reconhece a sua condição de oprimido e a necessidade de superar esta condição. Ele assim destaca em seu livro Pedagogia do Oprimido: humanização e desumanização dentro da história, num contexto real, concreto, objetivo, são possibilidades dos homens como seres inconclusos e conscientes de sua inconclusão. Na radicalidade do pensamento freiriano está a ênfase na relação entre leitura do mundo e engajamento no processo de mobilização e de organização para a defesa dos direitos, para a reivindicação da justiça, para toda e qualquer luta. Não é uma tarefa simples fazer com que os educandos se vejam como sendo capazes de conhecer da mesma forma como o educador é capaz de conhecer. E que entre os dois, ensinar e aprender são momentos deste processo maior de acessar e produzir conhecimento. A busca da superação da educação bancária para Freire exige do educador que esteja imerso na realidade onde está atuando. Deixe-a revelar suas tramas e se posicione diante desta realidade. Comece por si próprio esta busca. Identifique sua história de vida. Reconheça os momentos em que viveu a condição de opressor e oprimido. Reconheça-se enquanto ser de contradições para poder ajudar os educandos a fazerem o mesmo. A forma como este educador mediatiza a produção do conhecimento dos educandos também é fator decisivo para contribuir para que estes, de fato, se reconheçam produtores de saber. Paulo Freire, em 1992, nos apresenta um reencontro com a pedagogia do oprimido no livro Pedagogia da Esperança. Nas primeiras palavras deste livro, Freire vai retomar o que considera ainda importante enfatizar a respeito da esperança. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo é atuar movido por tal ingenuidade, é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir aos atos calculados apenas, a pura cientificidade, é frívola ilusão. O essencial é que a esperança precisa ancorar-se na prática. O objetivo claro de Paulo Freire era reafirmar sua crença no homem, novamente, enquanto produtor da sua história. Mesmo num contexto de tanto desalento como o da década de 1990, onde visões como o fim da história, dos fatos imutáveis e da busca das soluções individualizantes para os problemas da humanidade, há de se afirmar a necessidade de busca de um radicalismo crítico. Mais do que isso, há de se colocar novamente em questão a natureza diretiva e política da educação, retomando aí o papel de educadores e educandos. Dialogando em muitas partes do livro com sua experiência enquanto secretário da Educação em São Paulo, estão postas muitas outras questões que não foram superadas e se colocam ainda para nós hoje, educadores. Como superar a ideologia autoritariamente elitista da formação dos educadores? Como buscar, enquanto profissional, o exercício difícil da humildade, da coerência, da tolerância, sem deixar de ainda ser crítico? Como entender o processo de definição de conteúdos, de construção de currículos, enfim, como uma prática coletiva entre educadores e educandos? Talvez possamos, nessa questão, dizer que faríamos tudo isso resistindo às imposições da Base Nacional Comum Curricular e das avaliações em grande escala.
De alguma forma, Freire recoloca estas e muitas outras inquietações presentes sobre a prática educativa em sua última obra, publicada antes de morrer, 1997, A Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários à Prática Docente. Este pequeno livro, uma edição de bolso, sintetiza num diálogo bastante pedagógico, direcionado aos educadores e educadoras, a pedagogia do oprimido e a pedagogia da esperança. Já tenho a certeza da grande contribuição de suas obras para a construção de uma pedagogia diferente no Brasil. Freire encerra suas publicações em vida, provando mais uma vez, em Pedagogia da Autonomia, a importância do saber de experiência feito. Fica aqui um convite a cada pessoa que nos acompanha nessa tribuna livre, para a leitura deste livro, que certamente motivará debates profícuos entre aqueles e aquelas que defendem uma educação pública, gratuita, laica e de qualidade social para todas as pessoas, como Freire defendia. Eu iniciei com um pedido e eu finalizo aqui essa minha intervenção com um segundo pedido. Além de salvar e nos ajudar a salvar a UFG, peço a vocês que nos ajudem a garantir a educação dos adolescentes, dos jovens, dos adultos e dos idosos desse Estado. Neste momento, o Estado de Goiás está tomando medidas para impedir a matrícula presencial dos alunos da EJA. Então, eu peço a todos que estão nos acompanhando que ajudem o Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos a defender a manutenção das escolas abertas. É claro que em tempos de pandemia isso é difícil, mas essa pandemia vai passar. E a gente precisa retomar a presença dos adolescentes, jovens, adultos e idosos nas nossas escolas. E essa é também uma bandeira que Freire carregou ao longo de toda a sua trajetória como educador. Muito obrigada. Professora Margarida, que privilégio da Câmara de Goiânia poder te receber no centenário de Paulo Freire, poder te ouvir. Que sorte a nossa, que ainda diante de todos os ataques e desconstruções da memória de Paulo Freire e de seu legado, a universidade, os professores, os cientistas seguem resistindo e reproduzindo isso e contando isso ao parlamento, porque nessa casa, professora Edivar, nessa casa de leis, infelizmente, eu já tive o desprazer, vereador Mauro Rubem, de ouvir parlamentares questionando a grandeza e a envergadura de Paulo Freire. E quanto mais eles gritam, babam e vociferam, menores, mais insignificantes, mesquinhos e tacanhos eles se revelam. Porque só quem teve a experiência de conviver com um adulto pobre, do campo, alfabetizado, depois de velho, pelo método Paulo Freire, sabe a dimensão emancipatória e revolucionária na vida de uma família. Eu estou falando da minha professora. Meus avós, alfabetizados depois de velhos, alfabetizaram os filhos em casa. Graças ao método Paulo Freire. Eu estou aqui graças ao método Paulo Freire. E trazer isso para o centro do parlamento, do Legislativo Municipal, é agora não só celebrar a memória de Paulo Freire, como reivindicá-la enquanto projeto de país que queremos. Porque aquilo que eles querem não é um projeto de país, é um arremedo, é um aglomerado de injustiças, é um constante retrocesso. Aqui hoje nós estamos resgatando os Brasis que fazem o Brasil e que eles querem apagar. Muito obrigada. E agora eu quero muito ouvir
meu amigo, e não importa quantas vezes eu tenha que repetir isso, continuarei repetindo, o melhor reitor do Brasil, nosso querido, estimado, infelizmente vascaíno, professor Edivar Madureira. Enquanto o professor se dirige à tribuna, eu quero chamar a professora Amone, que é a diretora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Ok. Bom dia, mais uma vez, a todos e todas. É uma alegria ocupar mais uma vez essa tribuna. Isso tem se tornado uma constante nesse último ano, nesses 2 últimos anos, tem se tornado uma constante. O reitor da Universidade Federal de Goiás está aqui. E, claro que isso muito nos honra, enquanto instituição, poder estar aqui na Casa do Povo da cidade de Goiânia, conversar e dialogar com os vereadores, com os munícipes, sempre sobre pautas extremamente importantes. A Universidade Federal de Goiás só tem sentido de existir se ela serve à população do município, do estado, do país, e por que não dizer, por ser universidade, a universidade serve à humanidade. Infelizmente, as 2 ou 3 últimas vezes que eu estive aqui, foi justamente para chamar a atenção para algo muito dramático que está acontecendo com a nossa instituição. Tive a oportunidade, na última segunda-feira, veicular na imprensa goiana um artigo onde nós fazemos referência a uma tragédia anunciada, Ava. Isso não é de agora que a gente chama atenção para esse fato. Em agosto de 2020, quando o orçamento, a lei orçamentária anual, a PILOA, o projeto de lei orçamentária, foi encaminhado para o Congresso Nacional, nós alertávamos que a Universidade Federal de Goiás não teria condição de honrar os seus compromissos básicos. E nós estamos falando, gente, de pagar a conta de energia, de pagar a empresa de segurança, de pagar a empresa de limpeza, de manter em dia as bolsas dos estudantes que precisam, Letícia. Importantíssima a sua presença aqui, do Fernando, do João de Deus, os 3 segmentos da universidade representados aqui, a direção, as faculdades também representadas aqui na pessoa da professora Amone Inácia, num dia em que a gente está celebrando o brasileiro que tem maior impacto no mundo a partir daquilo que ele publicou, que é Paulo Freire. E, por ironia do destino, a gente fala de Paulo Freire, de esperançar, de tudo aquilo que ele nos ensinou, e a gente fala da instituição, e aí eu ouso dizer, com todo respeito às demais instituições, a instituição mais importante do estado de Goiás, que é a Universidade Federal de Goiás, não pela grandeza física, mas por tudo aquilo que ela representa em termos de esperança, vereadora Ava, para as pessoas que chegam ali, e encontram um caminho para transformar a sociedade, como também ensinou Paulo Freire. Uma instituição que, nessa pandemia, se colocou, Ademildo, do lado da população como nenhuma outra. Quantas milhares de vidas foram salvas no novo Hospital das Clínicas da UFG? Quantas pessoas tiveram a segurança para poder transitar na cidade a partir de um teste rápido, com qualidade inquestionável, comparável aos testes mais referenciados no mundo, desenvolvido por uma professora da UFG e que tem dado segurança para as empresas, para as instituições, para um retorno seguro a partir do diagnóstico rápido, preciso
e de baixo custo, né? E eu poderia ficar aqui falando de inúmeras outras atividades. Gilvane, Marlon, que alegria ver você aqui também, Gilvane. Também saudar ali os nossos queridos Honório, Ivete, né, que sempre na luta. A gente sabe que quando a gente impunha qualquer causa em defesa da UFG, a gente sabe sempre com quem a gente pode contar. E a gente sabe que a gente pode contar com essa Câmara de Vereadores na íntegra. Então, nós estamos falando daquilo que a gente já anunciava, e eu faço a seguinte pergunta: o que significa 20 milhões de reais para encerrar um exercício numa instituição, Ademildo, que coloca diretamente na economia goiana, não fosse tudo aquilo que ela faz pelas pessoas, né? Na formação, na graduação, na pós-graduação, quase toda a pós-graduação, estrito sensu, em nível de doutorado, no estado de Goiás, é feita pela UFG, Mauro, quase toda. Mais de 80% seguramente é feito lá dentro. Poderia ficar falando das atividades acadêmicas que são, por si só, explicam. Mas, Marlon, eu estou falando de 20 milhões em uma instituição que injeta na economia goiana anualmente 2 bilhões. Estou falando de 1% daquilo que a UFG coloca na economia, injeção direta, com salários, com projetos de pesquisa, com projetos de extensão, né? Hoje, a Universidade Federal de Goiás é diretamente responsável por absolutamente todos os partos públicos de Goiânia. Maternidade Dona Iris, maternidade Nascer Cidadão, maternidade Célia Câmara, que agora começa a operar como maternidade, é gerida por uma das nossas fundações. E ainda administramos o hospital do governo do estado lá em Jataí, que é o Serafim de Carvalho, que também dá suporte à Universidade Federal de Jataí, que se originou da UFG. Então, é dessa entidade, dessa instituição que nós estamos falando aqui hoje, e pedindo o apoio para que a gente possa manter as atividades. Nesse momento, vereador Ava, estamos trabalhando arduamente para ampliar o retorno das atividades presenciais. Há 10 dias atrás, há 15 dias atrás, a Universidade Federal de Goiás tomou a decisão de, a partir de janeiro, ampliar suas atividades presenciais. Imaginem vocês, tudo aquilo que implica no retorno presencial, em termos de proteção das pessoas, de limpeza, de tudo aquilo que envolve as atividades. E nós estamos falando aqui de, me desculpe a força de expressão, de míseros 20 milhões de reais nessa instituição que, sem dúvida nenhuma, sem ela, as proporções do que teria acontecido em nosso estado seriam multiplicadas por uma escala que não dá nem para mensurar. Então, eu só queria aqui reforçar a satisfação de estar aqui, de saber que a gente pode contar com a Câmara de Vereadores, vereador Mauro Rubem, vereador Anselmo, e todos que sempre abrem as portas aqui para a gente soltar esse grito aqui, esse grito de salve a UFG, né? Salve essa instituição que está aqui com um único objetivo, de fazer ciência de qualidade e de servir a população do nosso estado, do nosso país. Muito obrigado. Professor Edivar, eu não posso deixar de registrar com muita tristeza a sua fala, com muita emoção e com muita tristeza, porque semana passada a UFG foi capa do Popular, 60 pesquisas, vereador Marlon, 60 pesquisas, Giovanni, só sobre Covid-19. A UFG produziu tantas entregas, tantas vezes, professor Edivar, o senhor esteve aqui nessa tribuna prestando contas do que a UFG entregou ao povo goiano, só em termos do combate à pandemia, sem a gente falar de todas as outras matérias e entregas que a UFG tem tido nas últimas 6 décadas pelo povo goiano. E agora o senhor tem que vir aqui pedir socorro
pedir, pelo amor de Deus, salvem a UFG. Olha o tamanho do abismo em que a gente se encontra. E aqueles vereadores, agentes públicos, parlamentares, que não se comprometerem diuturnamente com a maior universidade do Centro-Oeste, uma das melhores do Brasil, a Universidade Federal de Goiás, eles entrarão para a história, professora Edivar, Letícia, eles entrarão para a história tendo escolhido o lado oposto ao lado do povo goiano, porque quem fica contra a UFG é contra o povo goiano. A UFG é do tamanho desse povo. Quem quer apequená-la e destruí-la é inimigo não só da ciência, não do professor Edivar, não da professora Margarida, é inimigo de cada goiana e de cada goiano que com certeza já foi alcançado por algum legado da UFG, ainda que não saiba disso, ainda que não se dê conta disso. Eu passo agora a palavra, o senhor vai usar a tribuna? Meu querido amigo vereador Mauro Rubem. Fica tentando me filiar no PT? Na tribuna da esquerda, tribuna de oposição, vereador Mauro Rubem. Bom, vereadora Ava, professora Maria Margarida, fiquei muito emocionado com a sua declaração aqui na Tribuna Livre. Cumprimentar nosso reitor, magnífico reitor Edivar Madureira, que faz uma revolução aqui em Goiás, todos os demais presentes à mesa, vereador Marlon, senhoras e senhores, vereador Cleibe Moraes, que esse cartaz é para Vossa Excelência, vereador Cleibe, não é? Senhoras e senhores, eu quero rapidamente, eu não precisava falar, a vereadora Ava já me contemplou, a fala do professor Edivar e especialmente a fala da professora Margarida. Mas tem duas razões que me trazem aqui. Uma de natureza objetiva, imediata agora, que é nós mantermos a principal forma de desenvolvimento do Estado, que é uma universidade pública. E a presença do Edivar aqui, me permita a liberdade, professor, ela é de um reitor que preocupa com a grandeza que essa universidade já chegou, já atingiu, e veja, agora há pouco nós já temos uma filha da UFG lá na região de Jataí, não é verdade? Uma filha da UFG, Catalão também está, né, Fernando? Está nesse mesmo caminho, ou seja, uma universidade que está em expansão para poder corrigir e diminuir as nossas injustiças sociais, econômicas e do conhecimento no estado de Goiás. Então, essa universidade, né, que ao longo desses anos todos, ela prestou um trabalho assim, que é impossível de calcular. 2 bilhões é o dinheiro do dia a dia, mas se nós observarmos o que a UFG já fez para o estado de Goiás, é algo assim que não temos como computar em valores. E essa universidade veio aqui solicitar e terá o apoio, reitor Edivar Madureira, desculpa, eu estou me confundindo um pouco, nosso reitor Edivar, terá o apoio, mais uma vez, da casa, para conseguir os recursos necessários para manter a universidade pública, para manter a UFG, fechar os seus trabalhos, e isso, com certeza, nós vamos fazer para que todo o esforço, né? E aqui tem, professor Edivar, e até provoco pela amizade, pela confiança, nosso amigo Ademildo Godoy, que é vice-presidente da Federação do Comércio, que com certeza ele vai levar essa conversa para a Federação do Comércio. Eu sou defensor de trabalhador, todo mundo sabe, minha especialidade é greve, mas nós temos aqui um desenvolvimento, uma relação da defesa da sociedade, onde esse rapaz aqui, Ademildo Godoy, tem mostrado que há uma evolução no pensamento de uma parte dos empresários aqui, sobretudo do comércio, né? E aí, já pegando a fala da professora Margarida,
que a gente precisa difundir as ideias de Paulo Freire, e até mesmo para a elite goianiense, entender que para ela não ser manipulada. Porque os grandes empresários aqui, quantitativamente, os médios e pequenos, esses que sustentam o funcionamento dessa cidade, eles são enganados, eles são ludibriados, como é o caso, e o Ademildo não é um desses, o Márcio do Sindiposto não é um desses, o Zenildo do Sindigás, o Marcelo Baioc, que ontem a Federação do Comércio, junto com o Sindisaúde, com a DUF, com o Sintifes, com a Federação dos Petroleiros, está fazendo, professora Margarida, a desconstrução do colonialismo que está presente nesse país, onde o gás de cozinha é vendido a R$ 130 hoje na nossa cidade, que é um roubo, é um assalto que o governo federal está fazendo, dinheiro que ele retira dos pobres, coloca as mães para poder correr risco em fazer o seu almoço a partir do álcool, não é? E nós estamos vendo que esses empresários estão abrindo a mente, estão vendo que boa parte do seu lucro, do seu esforço, está indo para o ralo de um governo entreguista, de um governo que é contra a vacina, não é? E me admira, infelizmente o vereador Cleib saiu daqui, que nessa casa tem um conjunto de vereadores que são contra a vacina, mas não tem coragem de vir cá e falar que é contra a vacina. Eles vêm cá e dizem que é contra o projeto Marlon, por causa do passaporte. Não, é contra a vacina. É contra a vacina, é contra o povo brasileiro se proteger sanitariamente e se proteger também do desenvolvimento do conhecimento, porque também golpeiam a universidade. É esse o comportamento de uma parte de pessoas que expressam diariamente aqui nessa casa, né? Mas não tem coragem de vir cá e dizer que eu sou contra a vacina, que não admito usar máscara, que não quero fazer nenhuma proteção, e assim se posicionar transparentemente, porque eu acho que essa seria inclusive uma atitude que deveria ser cobrada eticamente. Você pode defender o que você quiser, mas seja sincero, não minta, não mente para o povo, não engana a população, não faz os pobres negros de periferia acreditar que a vacina não é importante, porque esses são os primeiros a ser enterrados, e é isso que está acontecendo. Então, eu quero aqui com isso encerrar, destacando, professora Margarida, da importância da gente conseguir fazer com que esse país possa absorver, entender e aplicar as ideias de Paulo Freire. Porque o que predomina no desenvolvimento econômico nosso é do colonialismo, é de nós exportarmos as nossas veredas, exportarmos nossos buritis, exportar o cerrado, achando que isso é desenvolvimento, que está indo lá uma saca de soja. E é esse desenvolvimento que faz com que tenhamos aqui um dos estados de maior violência contra as mulheres, de um estado que tem repetidamente casos, né, que nós temos de grupo de extermínio, casos de violência, e tudo isso é combatido com a universidade, com o acesso à educação, com acesso à educação de qualidade, sobretudo transformadora, como Paulo Freire sempre pregou. Então é isso, vereadora Ava, acabei me estendendo além do que eu gostaria, mas como Vossa Excelência que está presidindo essa casa, nesse momento eu agradeço, muito obrigado. O senhor nunca se excede, vereador Mauro. Eu acho bastante pertinente que a gente forme uma frente, vereador Marlon. Nós já temos aqui a frente parlamentar em defesa da universidade pública, mas que a gente faça uma destinação coletiva de emendas para a UFG. Estou no primeiro mandato, ainda não, esse ano não posso destinar emendas, mas já fiz esse compromisso público. Eu quero reafirmar que 80% das minhas emendas do ano que vem serão destinadas
à Universidade Federal de Goiás. Que eu já disse aqui, no dia que assinei aqui a minha entrada nos egressos da UFG, a UFG salvou minha vida. Isso não é uma questão filosófica, isso é uma questão existencial. Se não fosse a UFG, eu não era parlamentar. Se não fosse a UFG, a minha família ainda estaria em situação de alta precarização social e econômica. A UFG mudou o rumo da nossa história. E destinar emendas à UFG é fazer justiça à trajetória de todas e todos que contribuíram para que hoje eu pudesse estar aqui presidindo essa sessão, meu querido Ademildo. E eu já gostaria de compartilhar agora esse tempo de fala, esse espaço tão importante em defesa da ciência e da universidade, com a FEComércio. Até porque eu acho que muitas pessoas desconhecem essa vinculação, professor Edivar. Muitas pessoas desconhecem que a Federação do Comércio, que a indústria, que o terceiro setor, que os empreendedores, todos e todas bebem na fonte da UFG de alguma forma. Pode usar a tribuna. Conta com... Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a mesa da Câmara Municipal, na presidente, que ora preside, vereadora Ava Santiago. Cumprimentar o vereador Mauro Rubem, o vereador Marlon. Acho que não tem outro vereador aqui, mas cumprimento todos que estão aqui, assessores de vereadores, e cumprimento também o doutor Leomar Pires, a professora que nos antecedeu. Desculpa, não foi me passado aqui, eu não estou com o nome das pessoas que compõem a mesa, mas eu cumprimento também o professor Edivar, que foi um grande reitor amigo, e que sempre lutou em defesa do UFG e da população goiana e do Brasil, por que não dizer do Brasil. E cumprimento todos à mesa. Eu não estou com o nome de todos, então o Fernando, eu não sei o nome de todos, me perdoe. Olha, eu sou o presidente do sindicato Pit Dogs em Goiás. Só existe aqui em Goiás. Acho que todos sabem o que é Pit Dog. Eu quero só dar um pequeno exemplo, vereador Mauro, que você citou, quando veio discussões como a questão da salmonela e outras, quando um professor da UFG, doutor Leomar, procurou nós, Edivar, e disse o seguinte: a discussão, a preocupação não é mais a doença, mas é assim, é o que rende o molho. Nós temos mais de 20 molhos catalogados, e o professor disse o seguinte: só cozinha o ovo, e você não tem risco nenhum e pode estar fazendo o molho de vocês. E assim os Pit Dog estão fazendo o molho. E por questão de qualidade, de um produto menos químico, um produto mais natural, os Pit Dog hoje é patrimônio cultural e material de Goiás e de Goiânia. É uma luta. Estou na vice-presidência da Federação do Comércio. Jamais eu pensei que eu iria chegar na tribuna da Câmara Municipal, tribuna livre. Várias vezes eu estive aqui em tribuna livre para defender o Pit Dog, para defender as pessoas que trabalham em Pit Dog. Mas não pensei, presidenta, que eu ia estar aqui para ter que discutir a defesa do UFG, porque eu achava que isso era uma matéria que todos defendiam, defender vacina. A maioria dos médicos que atendem em Goiás, que salvam vidas, foram formados pelo UFG. Eu sei disso. Eu não estudei, presidente Ava, na UFG. Eu não consegui entrar na época que eu queria e estudei na Católica, na PUC. Mas tem familiares, parentes, amigos que estudou na UFG. Acho um absurdo. Se tem diferenças, tem questões ideológicas, se tem alguma coisa, até de cunho político, não pode ser maior do que um bem para defender o UFG. Se tem algum ponto para melhorar, discutir melhor, vereador Marda, é sempre salutar. Eu sou uma pessoa crítica. Agora, deixar o UFG parar é uma vergonha, o professor Edivar falou, no valor, no país que nós sabemos que essa cifra de dinheiro não é problema. O problema são outros, são vaidades pessoais que não está colocando a vida do ser humano
à frente, não está valorizando o que representa para nós essa instituição que tem um grande valor em Goiânia, em Goiás e no Brasil. Quem aqui não conhece o Hospital das Clínicas? A professora Edivar falou, eu já fui atendido no Hospital das Clínicas, né? Quem não conhece a UFG, o trabalho social de orientação? Então, eu fico muito feliz que a Câmara Municipal, nos vereadores Aba Santiago, Anselmo Pereira, que volta à mesa, meu amigo Anselmo, Mauro Rubem, Marlon, que vocês façam essa luta em defesa da UFG. Parabéns, Eliomar. O Eliomar tem me ligado. Ademildo, ajuda a gente. Estamos com você, Eliomar. Eu vou levar a discussão, sim, para dentro da Federação do Comércio, mas vou levar para o SESC também. Vou levar para o SENAC também. Precisamos que nós defendemos a UFG. Nós defendemos essa instituição que pesquisa, sobretudo numa época que nós estamos vivendo uma pandemia. Outras pandemias podem vir, pode acontecer. No início da pandemia, os profissionais da UFG alertavam para o total de pessoas que poderiam morrer e foram criticados, foram quase que linchados, professor Anselmo. Então, depois, presidente Anselmo, aí hoje eles calaram, porque era verdade, o pessoal estava falando a verdade. Então, conta com o meu apoio. Eu fico muito feliz de estar aqui e pode me chamar a qualquer momento. Isso é uma luta que não deveria estar viciado de cunho ideológico e político, mas todos deveriam estar aqui agora. Todos os partidos deveriam estar aqui agora, porque eu acho que o cidadão tem em primeiro lugar as nossas crianças, nossos idosos, as nossas mulheres. Porque todo mundo tem uma mulher na sua vida, sua mãe, sua irmã, sua esposa, sua namorada. Mas parece que em algum momento as pessoas esquecem que quando você morre, você não leva nada. Você não escolhe nem a roupa que vai vestir. Obrigado. A mesa quer aproveitar para citar visitas ilustres e que conste nos anais da Câmara Municipal de Goiânia a presença do grande e visionário companheiro Honório Ângelo da Rocha, ex-presidente da minha e tão querida Azufego, hoje sindifisco. E que o mesmo vai receber, dentro de poucos minutos, uma condecoração desta casa, alusiva ao seu trabalho dedicado às causas da Universidade Federal e aos servidores. Constar a presença da senhora Isadora Rocha Duarte, estudante universitária e neta do companheiro Honório. Levante aí, a neta. Ivete Santos Barreto, enfermeira e presidente do Corém. Cadê a enfermeira? Aliás, Ivete, se você não me convidar para a inauguração do Corém, no meu bairro, no setor universitário, cujo lote de esquina lindo, maravilhoso, eu ajudei que fosse vendido para Corém, eu vou ficar muito triste por muito tempo. Muito obrigado. Um prédio lindo, construído com a economia e o suor de todos aqueles que tratam da vida, os enfermeiros, que são o bálsamo para os acometidos de enfermidade. Maria Angélica de Souza Santos, assessora de Relações Institucionais da ADUF e do sindicato, está aqui presente. E o companheiro Pablo Lisboa, coordenador da Reitoria Digital, que é o homem que nos promove, inclusive, também na Associação dos Egressos da Universidade Federal de Goiás. Com a palavra, havia pedido o vereador Marlene. Lembrando também que nós vamos entregar aos nossos companheiros e ao ilustre reitor Edivar Madureira Brasil, uma assinatura de vários vereadores sobre a grande necessidade de adquirirmos e termos repasse de no mínimo 20 milhões de reais para concluirmos o período administrativo deste ano de 2021, sob pena de termos uma série de situações paralisadas pela Universidade Federal
e que trará um grande prejuízo ao ensino, à cultura, à ciência, à tecnologia e a tantas outras ações da academia universitária. Aproveito desse momento para passar às mãos do nosso reitor a cópia que foi assinada por vários vereadores, pedindo providências desta verba, que não é mais contingenciamento, mas sim é verba necessária para concluir o período administrativo de Vossa Excelência na Universidade Federal de Goiás. Uma foto. Pede a assessoria da casa para nós colocar. Companheiro Marden. Boa tarde, já são quase meio-dia, né? Boa tarde a todos que presentes, a todos que nos acompanham pela TV Câmara. Eu quero parabenizar ao vereador Anselmo, ao vereador Mauro Rubem e minha querida amiga vereadora Ava, por apadrinhar e defender sempre a UFG nessa casa. É muito importante essa defesa, principalmente nesse momento, onde que essa universidade está sofrendo esse absurdo. De fato, eu não preciso prolongar muito essa fala, porque qualquer pessoa sabe, nessa cidade, nesse estado, o trabalho que essa universidade tem em serviço ao nosso estado. E esse é um momento de reconhecimento e é um momento de luta. E todas as pessoas formadoras de opinião, todas as pessoas que têm um mandato deveriam se posicionar a favor da UFG e contra esse absurdo que está acontecendo. Quero dizer ao reitor Edvar, conte com nós para fazer essa defesa e, em nome do reitor Edvar, cumprimento a todos da mesa e saibam que nessa casa, em nome do vereador Mauro, em nome do vereador Anselmo, da vereadora Ava, vocês têm companheiros aqui para fazer essa defesa. O vereador Mauro usou a tribuna, como sempre faz, muito bem, e seria muito importante, vereador Mauro, que o nosso projeto de passaporte de vacinação passasse pela CCJ para dar oportunidade, inclusive, da UFG vir a essa casa, fazer a defesa, passar as informações, o conhecimento, a sabedoria de tantas pesquisas que foram feitas, para a gente, de alguma forma, amenizar a disseminação do vírus e, inclusive, fazer a retomada econômica da nossa cidade. Quero parabenizar mais uma vez os vereadores, porque sabemos que nesse momento nós temos que ter companheiros. E aqui, reitor Edvar, você tem companheiros aqui em nome do vereador Anselmo Pereira, Mauro Rubem e Ava. E quero aproveitar também o momento para cumprimentar Giovanni Felipe, que é um grande nome também aqui do nosso estado, que já foi inclusive secretário de Ciência e Tecnologia e tem um trabalho e sabe da importância da pesquisa, sabe da importância da UFG nesse processo de desenvolvimento do nosso estado. Obrigado. Antes do encerramento, eu quero convidar, em meu nome, do vereador Mauro Rubem e da vereadora Ava Santiago e do vereador Marden, o companheiro Honório Ângelo da Rocha para receber a sua moção de aplauso pela história já realizada em benefício dos funcionários da Universidade Federal, bem como das ações do pior período, o período das exceções, quando a qualquer momento poderia ter sido até preso e levado para o 10º BC. Vossa Excelência receberá dessa casa uma moção de aplauso dos vereadores presentes, bem como do nosso querido, magnífico reitor da Universidade Federal de Goiás, Edvar Madureira.
Bom, senhoras e senhores, nós damos nesse momento um agradecimento muito especial ao nosso magnífico reitor da Universidade, Edivar Madureira, fazer um agradecimento muito especial à doutora Maria Margarida Machado, por explanar a vida de um dos maiores educadores do século, que transcendeu o século XX e o século XXI, Paulo Freire. Aquele que não conhece a história de Paulo Freire, precisa se debruçar imediatamente, para que tenha um convencimento do que é educar. Agradecer, excelência. Por questão de ordem? Questão de ordem, o vereador. Faltou o cartãozinho, né? Dona Selma, o senhor tocou, falou com a professora Margarida, e nós queremos eternizar a dimensão de Paulo Freire aqui na Câmara Municipal. E aí a Universidade Federal, a professora Margarida, vai nos ajudar a desenvolver um projeto que haveremos, enquanto egressos da UFG, apresentar aqui, para que esse momento como agora possa ser desfrutado, mesmo quando nós não estivermos aqui. Tá bom? Ficamos combinados? Quem quer que nós possamos, com esse gesto e essas ações que virão, transferir para as futuras gerações o que é Paulo Freire. A história não pode ficar no obscurantismo e nem no negacionismo. Agradecer Pablo Lisboa, nosso coordenador, doutora Maria Angélica de Souza, das Relações Institucionais, Ivete Santos Barreto, Isadora Rocha Duarte, meu querido Honório Ângelo da Rocha, João Batista de Deus, Letícia Lemes Scalabrini, Fernando Mota, o meu presidente dos egressos da Universidade Federal, Eliomar Pires, agradecer a professora Amônia Inácia e, em particular, todos os empresários do município de Goiânia, da Fé Comércio, nosso querido primeiro vice-presidente, Ademildo Pereira de Gordões. Encerro essa tribuna livre e agradeço a todos os senhores e que tenhamos um bom fim de semana vindouro. Muito obrigado. Por enquanto está encerrado e vou abrir já já a sessão ordinária. Reabro a sessão e encerro neste momento, considerando o horário, bem quanto a necessidade do quórum qualificado. E convoco outra sessão para o período regimental de terça-feira, vindouro, no plenário Trajano de Sá Guimarães.